A história do nosso planeta é, sem dúvida, uma saga de transformações inacreditáveis. E olha, poucos capítulos são tão dramáticos e fascinantes quanto a Era Mesozoica. Então se prepara para uma viagem ao mundo perdido, um mundo que era governado por gigantes e totalmente remodelado por forças colossais. Para a gente ter uma ideia da escala dessa história, a gente precisa pensar no tempo de um jeito diferente. A Era Mesozoica não durou 1.000, nem 1 milhão de anos. Foram 186 milhões de anos. É um período de tempo tão, mas tão grande que é até difícil de colocar na cabeça. E durante todo esse tempo, o mundo mudou de um jeito que a gente mal consegue imaginar. O nome Mesozoico já dá uma boa pista. Vem do grego e significa vida média. Pensa nela como o ato central na grande peça de teatro da vida visível na Terra. Ela fica ali, bem no meio, entre a vida antiga, que é a Era Paleozoica, e a vida recente, que já é a nossa era, a Cenozoica. E como toda boa história, essa também é dividida em 3 atos bem marcados, cada um com seus próprios dramas, cenários e, claro, protagonistas. Primeiro, o Triássico, que foi o começo de tudo. Depois vem o Jurássico, a verdadeira era de ouro dos gigantes. E para fechar, o Cretáceo, um clímax de diversidade que acabou em uma catástrofe. Bom, vamos mergulhar nisso. O nosso primeiro ato não começa com uma explosão de vida, não. Muito pelo contrário. Ele começa com o silêncio que vem depois de uma aniquilação quase total. O mundo do Triássico era, na verdade, um planeta se recuperando da maior catástrofe que a vida já enfrentou. O palco para a Era Mesozoica foi preparado por um evento que os cientistas chamam de a Grande Morte, a extinção em massa que aconteceu no final do Permiano. Pensa só, até 96% de toda a vida marinha e 70% da vida terrestre simplesmente desapareceram. A Terra ficou praticamente vazia, um mundo de oportunidades para os pouquíssimos sobreviventes. E como era o cenário desse mundo? Imagina todos os continentes que a gente conhece hoje, todos juntos, grudados num único e imenso supercontinente, a Pangeia. O interior era gigantesco, quente e muito, muito seco. Era quase um deserto global, cercado por um oceano gigantesco, a Pantalassa. E nesse ambiente super desafiador, a vida foi se recuperando, mas bem devagar. Era um mundo dominado por répteis ancestrais. E foi nesse cenário que os primeiros dinossauros surgiram. Mas esquece aqueles gigantes do cinema, tá? Os primeiros dinos eram pequenos, andavam em 2 patas, bem ágeis e viviam nas sombras de criaturas muito maiores. Eles estavam bem longe de serem os donos do pedaço. Agora a gente avança para o segundo ato, onde a própria Terra se torna uma personagem principal. As forças tectônicas começam a rasgar aquele supercontinente, e essa mudança geológica toda vai alimentar uma explosão de vida que não tinha precedentes. O grande evento do Jurássico foi esse, a quebra da Pangeia. Aquele supercontinente que definiu o mundo por milhões de anos começou a se partir. Isso criou novos mares e literalmente mudou tudo. A primeira grande rachadura dividiu a Pangeia em 2 novos supercontinentes. Ao norte, a Laurásia, que depois viraria a América do Norte e a Eurásia. E ao sul, a Gondwana, que daria origem à América do Sul, África, Antártida e Austrália. Essa quebra dos continentes foi um verdadeiro motor de mudança. A criação de novos litorais deixou o clima global mais úmido, mais tropical. Aqueles desertos áridos deram lugar a florestas enormes de coníferas e samambaias. E com tanta planta para comer, se abriu a porta para os herbívoros evoluírem para tamanhos colossais, como os famosos saurópodes de pescoço comprido. E foi também nesse mundo em transformação que surgiram as primeiras aves, evoluindo diretamente de um grupo de dinossauros. Mas o domínio dos répteis não ficou só na terra firme, não. Os novos oceanos que estavam se formando foram rapidamente povoados por predadores impressionantes, transformando os mares do Mesozoico em lugares ao mesmo tempo perigosos e fascinantes. Nos mares, quem reinava não eram os dinossauros, mas sim outros grupos de répteis marinhos. Tinha os ictiossauros com um corpo bem parecido com o dos golfinhos, os plesiosauros com aqueles pescoços longos que pareciam serpentes, e mais pro final, os mosassauros, que eram basicamente lagartos marinhos gigantes. Eles eram os verdadeiros donos dos oceanos. E isso nos leva ao ato final, o Cretáceo. O período mais longo do Mesozoico, uma época de diversidade máxima, de inovações biológicas revolucionárias, mas que, sem saber, marchava em direção a um fim súbito e extremamente violento.
A separação que começou lá no Jurássico ficou ainda mais intensa. A América do Sul e a África se afastaram de vez, abrindo o Oceano Atlântico Sul. Os continentes começaram a chegar mais perto das posições que a gente conhece hoje, criando um mundo que já parece um pouco mais familiar para nós. Mas a maior revolução do Cretáceo foi biológica. Pela primeira vez na história da Terra, surgiram as plantas com flores, as angiospermas. Isso mostra muito bem como uma única inovação pode transformar um planeta inteiro. As paisagens, que antes eram dominadas por tons de verde e marrom, de repente explodiram em cores. Essa mudança na flora impulsionou a evolução de novos insetos, como abelhas, formigas, e mudou completamente a dieta dos herbívoros. Isso estabeleceu relações ecológicas que definem o nosso mundo até hoje. Com ecossistemas mais complexos e novas fontes de alimento, a diversidade dos dinossauros atingiu seu pico máximo. Foi a era de ícones como o Tiranossauro Rex, o Triceratops e os Hadrossauros. O mundo estava simplesmente repleto de uma variedade de formas e tamanhos que nunca mais seria vista. Por 186 milhões de anos, os dinossauros reinaram absolutos. Eles sobreviveram a mudanças climáticas, à separação de continentes. Eles pareciam invencíveis. Mas uma ameaça vinda de fora do planeta estava prestes a acabar com esse domínio de uma forma bem dramática. A pergunta que intrigou os cientistas por décadas foi essa: como um reinado tão longo e tão bem-sucedido pôde acabar de forma tão repentina? A resposta, no fim das contas, estava escrita nas rochas. A pista para esse mistério estava escondida, mas à vista de todos. Em todo o mundo, geólogos encontram uma camada fininha de argila que separa as rochas do Cretáceo das do período seguinte. É o chamado nível KPG. E o interessante é que essa camada tem uma concentração altíssima de irídio, um elemento super raro na crosta da Terra, mas muito comum em asteroides. Essa foi a arma do crime, a prova irrefutável do impacto que mudou o mundo. O resultado foi catastrófico. O impacto de um asteroide de uns 10 quilômetros de diâmetro, lá na península de Yucatán, no México, causou tsunamis, incêndios globais e um inverno de impacto que bloqueou a luz do Sol. Cerca de 75% de todas as espécies do planeta foram extintas, incluindo todos os dinossauros não aviários. O fim do reinado dos dinossauros foi, claro, uma tragédia, mas também foi uma oportunidade. Com os grandes répteis fora de cena, vários espaços ecológicos ficaram vazios. E aqueles pequenos mamíferos que sobreviveram nas sombras por milhões de anos finalmente tiveram a sua chance. A extinção, no fim das contas, abriu o caminho para a era cenozoica, a era dos mamíferos. E isso nos deixa com uma última reflexão. O evento que acabou com o Mesozoico foi um ponto final devastador na história dos dinossauros, mas também foi o ponto de partida para nossa própria linhagem evolutiva. A história da vida é assim, uma teia de fins e recomeços, onde cada catástrofe acaba abrindo espaço para uma nova forma de existir.